Tarde, segundos. Estamos aqui mais uma vez. Bom, gravando esta aula para dar sequência em calor latente e calor sensível, que já começamos há umas 2 semanas atrás. Quero pedir a vocês que assistam a esse vídeo, melhor dizendo, vídeo ou aula, até o final. Embora isso vai ser curto, mas não importa o tamanho que eu colocar, vocês devem assistir. Porque se vocês estivessem em sala de aula, teria 50 minutos de aula. Basicamente a mesma coisa. Então, aproveite esse momento de pandemia e que vocês estão em casa, está com muito tempo, para assistir a videoaula. Ah, professor, eu posso pegar de outro professor aí no YouTube? Claro, você pode pegar. Mas assiste como base a que eu estou passando, porque aqui eu estou gravando e passando para vocês, vai ser a base para a resolução das questões que vamos fazer. Essa semana ainda vamos fazer um questionário. A pontuação que aparece nele só é fictícia. É números inteiros, aquele questionário que a gente faz pelo Google Forms. Mas, na semana seguinte, vai ser uma atividade avaliativa, mesmo sendo no Google Forms. Certo? E esse, eu já vou passar algumas questões com cálculo. Esse que vai ser terça-feira. Certo? Vai ter algumas questões que vai ter cálculo. Então, reveja o outro vídeo, que eu estou vendo que vocês não estão assistindo o vídeo inteiro. Revejam, volte lá, assistam. E assista também esse por inteiro. Embora esse vai ser mais curto. Os slides já estão terminando. Continuando então falando de calor sensível e calor latente. Calor sensível a gente já falou que é aquele calor que provoca uma variação de temperatura em um corpo. E ele está relacionado com o calor específico, que é característico de cada corpo. Já o calor latente é aquele calor que um corpo recebe, mas não varia sua temperatura. Como assim? O corpo está recebendo calor e a temperatura permanece constante? Sim, isso acontece. E isso acontece quando um corpo está passando de um estado para outro. E ele é puro. Não está misturado com nada, é uma substância pura, como água. Se ela estiver recebendo calor, água líquida, vamos supor, e a temperatura não está variando, está fixa, é porque ela está mudando de estado. Nesse caso seria a ebulição. E se está perdendo calor e também não está mudando, não está abaixando a temperatura, não está variando a temperatura, é porque também está passando de um estado para outro. Então, o calor latente é isso. É o calor que um corpo cede ou recebe e permanece com a mesma temperatura. Apenas ele muda de estado, sai de uma fase para uma outra fase. É como está escrito aí. Vamos lá. A definição matemática, como eu estava falando antes. Voltando aqui novamente. Bom, teremos o seguinte. L, como eu disse antes, representa o calor latente da substância. Cada substância também tem o seu calor latente em um determinado estado. Quando está passando para um determinado estado. Q é a quantidade de calor, M é a massa. Logo, teremos como unidade para calor latente, a depender da unidade que for utilizada para calor e para massa, por exemplo, calorias. Então, vai ser calorias barra, se for gramas, a massa, gramas. Calorias por gramas, que é o mais utilizado na verdade. Ou joule por gramas. Então, fazendo meio pelos extremos aqui, vocês sabem que aqui subtende que tem 1, uma vezes Q é Q, L vezes M, LM, ou ML. Então, a quantidade de calor latente em um determinado período vai ser a massa multiplicada pelo o calor latente. Vamos ter exemplo aqui. Vamos supor, nesse modelo que eu estou colocando aqui, nesse experimento simulado, que você tenha 1 grama de uma determinada substância. E que inicialmente a temperatura dessa substância esteja a menos 20 graus. Submetida a uma pressão para simular
a pressão atmosférica de um ATM. Então, esse aqui é um êmbolo. Vamos imaginar um êmbolo. Êmbolo é como de uma seringa. Pode se mover aqui livremente. Essa tampa aqui, como um êmbolo. E nela está colocado um peso. E esse peso imprime nesse bloco que está aqui uma pressão de um ATM, simulando assim a pressão atmosférica a nível do mar. E vamos supor que aqui seja gelo, essa substância aqui em questão. Então, ao tirar da geladeira do congelador, ele estava lá a menos 20 graus Celsius. Sai nessa temperatura, menos 20 graus Celsius está aqui, mas logo imediatamente começa a aumentar a temperatura, porque a substância começa a absorver calor do meio ambiente. Mas aqui, para acelerar o processo, vou colocar uma vela aqui aquecendo. A vela começa a aquecer, observe que a temperatura está subindo. Subindo, está recebendo calor da vela. Ao chegar em 0 graus, a vela continua fornecendo calor, porém a temperatura permaneceu o mesmo valor. Mas ele está mudando de estado. Depois que mudou de estado, aí sim a temperatura começa a aumentar de novo até chegar em 100. Quando chega em 100, o que é que acontece? A temperatura estaciona e começa a entrar de novo em ebulição, certo? Que é uma mudança de estado. Então aqui observando, então depois disso aqui, o que nós vamos ter? Depois que toda a água evaporou, a temperatura voltou a subir e passar de 100. Porque nesse meu sistema aqui, é um sistema fechado, o vapor ficou preso. Na casa de vocês, o sistema é um sistema aberto, não tem como aquecer mais o vapor, porque o vapor escapa para a atmosfera. Aqui não, o vapor ficou dentro, continuou sendo aquecido e subiu além de 100. Então nós temos 2 calores aqui latentes e 3 sensíveis. Olha, do aquecimento de menos 20 até chegar a 0, é um calor sensível porque provocou variação de temperatura. Quando chegou em 0, continuou recebendo calor, mas não mudou a temperatura, até derreter, ou seja, fundir completamente o bloco de gelo. Então aqui seria, neste momento que estava derretendo, estava recebendo calor, é o calor latente. Depois que derreteu completamente, eu tinha água em estado líquido, porém a 0 graus Celsius. Aí a temperatura começou a aumentar até 100, calor sensível. De novo, calor sensível. Quando chegou em 100, o que é que ocorreu? Continuou recebendo calor da vela, mas a temperatura permaneceu em 100. Logo, nesse momento, calor latente. Depois que toda a água passou para o estado de vapor, continuou recebendo calor e aí aumentou a temperatura, calor sensível. Então, 3 calores sensíveis e 2 calores latentes. Isso em um gráfico para ficar melhor. Aqui está a variação da temperatura em Celsius e aqui está no eixo da abscissa a quantidade de calor ou tempo. Poderíamos colocar a quantidade de calor que foi fornecida ou tempo. Nesse caso, vamos colocar a quantidade de calor. Então, nós temos um aumento de temperatura de menos 20 até 0. Isso aqui aumentou a temperatura, saiu de menos 20 até 0. Calor sensível aqui. Chegou em 0, a temperatura permaneceu estável em 0 até derreter totalmente a substância, fundi-la. Então aqui eu tenho 2 estados, o sólido e o líquido ao mesmo tempo. Passou disso, chegou aqui, terminou de derreter, só tinha água líquida a 0 graus Celsius, voltou a aumentar a temperatura até chegou em 100. Chegou em 100, a água permaneceu em 100 graus Celsius recebendo calor, então calor latente, estável, como vai indicar essa linha aqui, certo? Horizontal, esse patamar. Então, calor latente. E a partir daqui, o que aconteceu? Nesse ponto aqui, só tem o vapor. A última gotinha de líquido se transformou em vapor. Continuou recebendo calor e a temperatura agora aumentou. Até um valor indeterminado, certo? Um valor qualquer aí. Então, nós temos agora calor sensível. Nesse texto, todas as linhas inclinadas estão indicando calor sensível. E as horizontais, as deitadas, estão indicando calor latente. Então, tinha sólido, só tem um estado, vai ser calor sensível. 2 estados, vai ser latente. Aqui, sólido e líquido, está mudando de estado. Calor não provoca variação de temperatura, apenas passa de um estado para outro. Nesse caso, do sólido para o líquido. Novamente, um estado, foi esse aqui, líquido, linha inclinada.
calor sensível. Chegou aqui, começou a mudar de estado, líquido e vapor, ao mesmo tempo. Então, dois estados. A última gotinha de líquido se transformou em vapor. Agora só tem o vapor. E o vapor volta a aumentar a temperatura. No meu sistema, vou repetir, naquele sistema que foi elaborado no slide atrás, que é um sistema fechado. Então, quantos calores tem aí? Nós temos 4, ou melhor, 5 calores. Primeiro é sensível, segundo é latente, terceiro sensível, quarto é latente e o último, que é o quinto, é sensível novamente. Quantidade de calor que o corpo recebeu é a soma de todos os calores. Então a quantidade total é o calor 1, mas o calor 2, todos os calores que ele recebeu. Está calor 1 sensível, como já tinha falado antes. Calor 2 latente de fusão. É bom deixar claro que é latente de fusão, deixar isso aqui bem claro. Calor sensível, o Q3. Calor latente de vaporização, que é a quantidade de calor necessária para vaporizar cada grama de uma substância. Certo? 1. E o calor sensível, novamente. A potência de uma fonte térmica é a quantidade de calor fornecida na unidade de tempo. Melhor dizendo, em termos matemáticos, potência, seja ela lá do qual tipo de energia, mas nós vamos trabalhar aqui com a térmica, potência térmica, que é calor, é a quantidade de calor, que é uma forma de energia, dividido pelo tempo. Então, vamos imaginar essa vela aqui fornecendo calor. Certo? Em 2 segundos, ela forneceu quanto de calor? 30 calorias, vamos colocar. Então, se em 2 segundos ela recebeu 30 calorias, eu pegando, dividindo a quantidade de calorias 30 por 2, vai dar 15 calorias por segundo. Isso é uma unidade de potência. A quantidade de calor, quantidade de energia na unidade de tempo. No caso, a unidade de tempo está sendo o segundo e a de energia, na forma de calor, nesse caso, é caloria. A caloria. Vamos fazer esse exercício aqui para facilitar a nossa vida. Qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus mergulhado em 1 litro de água a 80 graus? Dado que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama-grau e o do alumínio é 0,19 caloria por grama-grau. Ora, para resolver essa questão, você tem que somar a quantidade de calor que o primeiro bloco recebe com a quantidade de calor do segundo. Q1 mais Q2. E Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero, porque está falando de equilíbrio térmico entre eles. Não é de um bloco só, não é que nem no caso anterior, que tínhamos vários calores somando e davam um Q. Ali é a quantidade de calor vários calores que um único corpo está recebendo. Aqui não, são dois corpos trocando calores entre si. Então, vai ser o Q do primeiro mais o Q do segundo, calor do primeiro bloco mais o calor do segundo. E isso vai igualar a zero. E esses calores são sensíveis, certo? Que está tendo variações de temperatura. E a temperatura final para os dois é a mesma, porque é o equilíbrio. Então, a temperatura do equilíbrio térmico é a final para os dois. Lance dessa forma, resolva essa questão. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo PV, pelo privado aí. E eu vou tentar explicar melhor para vocês. E mais boa sorte.